Paz e graça para você que está ligado nessa emissora. Começamos agora o programa Vejam Só. Hoje com uma entrevista especial com o Dr. Paulo Scaff, um dos nomes mais importantes da revolução educacional que está acontecendo no Brasil a partir do estado de São Paulo. Ele preside a Fiesp, que é a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, é também presidente do SESI e faz um monte de outras atividades que você vai conhecer agora. A solução para a educação do Brasil e para muitos outros problemas. Vamos pelo menos ouvir a opinião dele e conhecê-lo melhor. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com muita alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje temos uma entrevista especial com o Dr. Paulo Scaff, que faz questão de ser chamado de Paulo ou de Scaff, e que tem ideias para solucionar os grandes problemas que o Brasil enfrenta. Ele preside a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo. Só isso já o credenciaria como uma pessoa a ser ouvida com muita atenção. E é o que o Vejam Só vai fazer com o auxílio sempre extremamente importante do nosso âncora maior do Jornal das 22 Horas, Alexandre Giaquetto. Paz e graça. Tudo bem, Giaquetto? Paz e graça, Heber. Tudo bem. Eu acredito que essa entrevista vai ser muito útil, não só para o Estado de São Paulo, mas exemplo também para o Brasil, dado o exemplo de vida e também a vivência toda da Fiesp e Ciesp de Paulo Scaff. Obrigado, Giaquetto. Doutor Paulo, paz e graça. Paz e graça. O senhor está bem? Ótimo. É verdade que o senhor levanta às 4 e pouco da manhã todo dia? E não é por opção, é que eu acordo às 4h30, 5 horas mesmo. Queira ou não queira, qualquer hora que eu for dormir. Por isso que eu não gosto de dormir muito tarde, sabe? Se eu dormir meia-noite, se eu dormir 11 horas, se eu dormir 2 da manhã, 5, 4h30, 5, 5h30, eu acordo. Então, eu prefiro dormir um pouquinho mais cedo para dormir um pouco mais de horas aí. Seja muito bem-vindo ao programa Vejam Só. Muito obrigado. E antes de colocar no ar a matéria que vai apresentar um pouquinho do senhor, fica a curiosidade. Qual é a sua primeira atividade do dia? Olha, normalmente eu faço um treino cedo, quando posso. Quando eu tenho compromissos que não são muito cedo, quando eu não tenho que viajar, eu gosto de fazer um treino, uma academia, musculação, fazer uma corrida. Eu me sinto muito bem quando eu posso fazer um esporte logo de manhã. Gosto muito de nadar. A natação já exige um local mais distante um pouco. Eu vinha praticando no SESI da Vila Leopoldina e aí o deslocamento depois para voltar para a Vila Paulista pega trânsito. Eu fazia uma parte de carro, uma parte de metrô. Não é? E mesmo assim, dependendo do dia, acaba levando 40 minutos, 45 minutos. Então, isso aqui é o problema da natação. Mas eu me sinto muito bem também quando posso nadar de manhã cedo, assim, 6 horas, 6h30, enfim, depende do dia. Esse período de frio também não é tão animador você pensar em ir para uma piscina. A piscina lá é aberta, né? É a água aquecida, mas é piscina aberta. Então, para chegar do vestiário até a piscina, você tem que ter um pouquinho de coragem quando está 8 graus, 9 graus, 10 graus de manhã cedo. Mas é muito saudável a natação. Aliás, primeiro eu queria agradecer muito a vocês a oportunidade, esse convite. Me sinto muito honrado, muito feliz de poder estar aqui para bater um papo com vocês. E quero dizer que eu acho que o Brasil hoje precisa disso, muita conversa, muita construção. Você fez um destaque aí na questão da educação, e se a educação foi sempre importante, hoje é indispensável. O mundo hoje passa por grandes transformações e para que você tenha oportunidade na vida é indispensável a educação, o conhecimento, enfim. Mas nós vamos conversar bastante, eu fico muito feliz e muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão acompanhando a entrevista. Nós agradecemos pelo senhor ter aberto esse espaço na sua agenda e a gente vai conhecer um pouquinho melhor o Dr. Paulo Scaff na matéria do Eliezer. Vejam só. Uma São Paulo diferente daquela que conhecemos hoje. Muito mais tranquila, sem tanta correria. Foi essa cidade dos anos 50 que viu nascer esse paulistano, que mesmo sendo filho de imigrante,
cresceu e ficou a cara do trabalho, da dedicação, da força e da iniciativa, que são características marcantes do povo dessa São Paulo do século XXI. Hoje, na entrevista especial do Vejam Só, recebemos Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o Ciesp. Antes de assumir essa responsabilidade, dedicou-se durante 22 anos ao setor têxtil. No início, junto com o pai, mas depois trilhou o próprio caminho. Os desafios desse tempo moldaram o profissional e gestor, que chegou em 2004 à presidência da Fiesp, pronto para superar os obstáculos, porém sempre com muito trabalho. Algumas lutas ficaram mais conhecidas por sua abrangência nacional. O trabalho bem-sucedido de barrar a recriação em 2007 da CPMF. A campanha de energia a preço justo impediu a prorrogação dos contratos de concessão das usinas hidrelétricas nas mesmas bases de preço. O resultado foi uma redução de 20% na conta de luz do brasileiro. No final de 2013, a suspensão do aumento do IPTU. No ano de 2016, a campanha Não Vamos Pagar o Pato, iniciativa da Frente Nacional contra o Aumento de Impostos, liderada por Paulo Scaff e com apoio de entidades de diversos setores. A campanha ganhou as ruas de todo o país e coibiu nova alta de impostos. Uma das ações mais fortes foi a revolução na parte da educação, do SESI e do SENAI. Hoje são 16 faculdades, mais de 80 escolas móveis. Scaff acredita que a educação é a mola propulsora da transformação do mundo, do país, do Estado e do cidadão. Scaff percebeu que não adiantava ficar esperando de braço cruzado por um país melhor. Por isso, além de todo o trabalho já citado, decidiu também entrar na política. Foi candidato pelo PMDB ao governo do Estado de São Paulo em 2014 e teve quase 5 milhões de votos. Esses são alguns dos assuntos que serão abordados e que fazem a nossa entrevista de hoje ser muito especial. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Muito bem, hoje programa especial de entrevista, contamos com a presença do jornalista Alexandre Giacchetto, âncora do Jornal das 22 Horas, e que tem uma porção de perguntas muito importantes para ser feitas para o Dr. Scaff. É verdade, obrigado, Weber. Scaff, como vimos na reportagem, a Fiesp, a Ciesp e outras entidades se posicionaram contra os impostos da forma que são aplicados hoje no Brasil. Enfim, assim como na propaganda e toda a campanha do Pato Amarelo, quem é que vai pagar o pato hoje no Brasil? Na verdade, eu acho que a sociedade cansou de pagar o pato. Pagar o pato em pagar altos impostos, ter um pequeno retorno na qualidade dos serviços públicos, ou em alguns casos nenhum retorno. Nós temos escolas públicas que as crianças frequentam e não aprendem. O objetivo de uma escola não é ter uma construção de alvenaria e ter alunos e professores. O objetivo é as crianças que frequentarem aquela escola aprenderem para ter oportunidade na vida. O povo de São Paulo não tem sensação de segurança e não há realmente segurança. Os serviços, muitas vezes, o atendimento de saúde deixa a desejar, não tem a rapidez, a velocidade, a qualidade que seria necessário, o transporte público também. Então, na verdade, a sociedade cansou de pagar o pato. O que significa isso? Paga impostos altos, principalmente os mais pobres, porque muitas pessoas podem pensar que quem paga imposto é o rico, é um pensamento errado, porque todos os impostos vão para o preço dos produtos. E no momento que o consumidor vai lá e compra um produto, lá está embutido a carga tributária, os impostos. Então, as pessoas mais simples, quando compram, pegam uma geladeira, tem 40%, 50% de imposto, um eletrodoméstico, gasolina tem quase 50% de impostos, enfim. Então, no final, aqueles que ganham menos, no momento de comprar, estão pagando altos impostos. Por essa razão que nós lançamos essa campanha, uma campanha que colheu 1.200.000 assinaturas, então não é uma campanha da Fiesp, não é uma campanha
do Paulo Scaff, é uma campanha de 1.200.000 pessoas que manifestaram, vamos dizer, esse apoio a esse símbolo que foi o pato e que surtiu efeito em várias tentativas de governos desde 2015 em aumentar impostos, recuaram porque o pato vai para a rua. E o pato, além de ser aquele símbolo que agrada as crianças, os mais velhos, é aquele símbolo da indignação. Não, nós não queremos mais impostos. Nós queremos, sim, qualidade nos serviços públicos, nós queremos segurança, nós queremos escolas boas, nós queremos atenção na saúde, nós queremos mais a melhoria de serviço público, eficiência no serviço público e seriedade. Nós não admitimos corrupção. Então, essa indignação o seu pato simboliza. E ele tem sido muito respeitado. Por quê? Porque os governos, quando a sociedade mostra os dentes, o governo respeita. Agora, além dos impostos, eu chamo a atenção também, viu, Weber, sobre a energia elétrica, uma das mais caras do mundo. E, aliás, para o empresário, não só a energia elétrica, tem também a questão do gás, que é caro. Tem uma série de assuntos burocráticos que atrapalham os investimentos. Enfim, como é que o senhor avalia a pauta econômica do governo, não só federal, mas também no estado de São Paulo, as prefeituras? Tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho. Olha, você sabe que quem constrói uma nação são as pessoas. O que as pessoas precisam é ter sossego, é ter paz, é que os governos não atrapalhem. Os governos devem regulamentar, mas não devem interferir na economia. Quem constrói uma cidade, um estado, um país, é o dono da padaria, são aqueles que trabalham na padaria, é o padeiro que faz o pão todo dia de manhã, é o pessoal da farmácia, do mercado, é o motorista, enfim, esse pessoal do comércio, é o agricultor que está lá na terra ainda, quando não saiu o sol ainda, não nasceu o sol, ele já está lá trabalhando, é aqueles que trabalham na indústria, aqueles que prestam serviços, que saem cedo, voltam tarde, trabalham, seja em serviço, seja na agricultura, no comércio, na indústria, enfim. O suor da testa de todo esse povo é que constrói a nação. O que nós precisamos como sociedade é apenas paz e tranquilidade, que os governos não atrapalhem, que os governos não cobrem altos impostos, que o governo cumpra o seu papel, respeitem as pessoas, que seja um governo sério. O que você espera de um governo? É um bom exemplo. Sim. Que é o que nós não temos, na verdade. Eu não me refiro a este ou aquele governo, é em geral. Quer dizer, nem sempre você, muitas vezes, tem um governo municipal que não dá um bom exemplo. Você tem um governo estadual que não dá um bom exemplo, um governo federal que não dá um bom exemplo. Enfim, essas pessoas, esses homens públicos, quando ocupam cargos, eles têm que encarar que aquela é uma missão sagrada, que aquilo é uma obrigação de tratar o interesse público. E quando você trata o interesse público e quando você tem a autoridade de fiscalizar, de cobrar impostos, você tem que ter a moral para isso. Você tem que ter o exemplo, as pessoas têm que ter admiração, respeito e reconhecimento que vale a pena, aquele respeito que vale a pena estar pagando aquele imposto. Então, hoje há uma revolta, por quê? Se paga muito imposto, o serviço público não tem qualidade e ainda há muita falha de gestão, há muita falta de governança e a corrupção que nós assistimos aí a toda hora, que graças a Deus tem sido combatido. Pode ser que a gente não consiga eliminar a corrupção, mas uma coisa é certa, nós vamos sair dessa fase de combate à corrupção muito melhor do que entramos. Mas também nós não podemos ficar estacionados só, como único tema do Brasil, o combate à corrupção. O combate à corrupção deve ser permanente e de todo o tempo, não é só durante um período, depois facilitar, não. Tem que haver, vamos dizer, sempre com muita seriedade, muita energia no combate à corrupção. Mas para que haja, vamos dizer, corrupção, costuma-se dizer, é a oportunidade. Quando você tem uma boa gestão, quando você tem governança, quando você tem bons controles, quando as coisas são feitas de forma bem organizada, também elimina muito das chances de ter corrupção. Então, o que nós precisamos é isso. Um governo mais eficiente, de melhores resultados, enfim, que atenda e prioriza o interesse das pessoas. Isso nem sempre você ouve no meio político. Se discute muito o poder pelo poder, se discute muito cargos, enfim, mas o interesse das pessoas
nem sempre está em discussão, nem sempre está na pauta. E a prioridade de um governo tem que ser o povo daquele país, daquele estado, daquele município. Isso é que é a expectativa que é necessário ser feito para atender, vamos dizer, a expectativa que as pessoas têm quando elegem alguém para um cargo público. Doutor Scaff, nós temos alguns vídeos que a nossa equipe de reportagem produziu e algumas pessoas, alguns cidadãos têm perguntas para o senhor. Vamos pôr no ar a primeira pergunta. O senhor conhece muito bem os empresários do país. O que deve ser feito para melhorar a economia nacional e qual o papel do Estado de São Paulo nesse cenário? Agradeço a sua pergunta. Na realidade, o Estado de São Paulo sempre puxou o desenvolvimento do Brasil. O Estado de São Paulo tem condições favoráveis, é um Estado rico comparado a outros estados brasileiros. No Estado de São Paulo nós temos universidades, nós temos escolas, nós temos a indústria. Aí a maior parte da indústria brasileira, 45% do PIB da produção industrial estão no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem um comércio pujante. O Estado de São Paulo, por exemplo, no setor sucroalcooleiro, representa quase 70% do setor. É um estado de 645 municípios, em que tem cidades com mais que 1 milhão de habitantes, ou em torno de 1 milhão de habitantes. Enfim, é um estado que tem um orçamento em torno de 200 bilhões de reais. Isso se compara a orçamentos de alguns países. Não é muito diferente do orçamento da Argentina, o orçamento do Estado de São Paulo. Então, nós temos sim a obrigação de sermos uma referência, nós temos sim, vamos dizer, está na nossa cultura, está no nosso espírito, o espírito bandeirante, o espírito da coragem, o espírito do desafio, e isso tudo está na cultura, na alma das pessoas desse Estado. Então, eu diria que o papel do Estado de São Paulo é fundamental para ajudar não só o povo de São Paulo, as pessoas que moram no Estado de São Paulo, mas também para dar um exemplo ao resto do Brasil de desenvolvimento, de arrojo, e isso é fundamental. Quanto à questão do papel do empresário, eu acredito muito na iniciativa privada. Eu, como já disse há pouco, eu acredito que quem constrói a nação são as pessoas. O que você tem que dar é oportunidade a essas pessoas a trabalharem em paz, a trabalharem com segurança, a terem, vamos dizer, uma economia equilibrada. O que nós precisamos, principalmente dos governos, é que não atrapalhem, que cumpram o seu papel, e quanto menos governo, quanto mais leve os governos, é melhor. Toda a situação de dificuldade que a gente passa nesse momento foi provocada pelo próprio governo. O governo, os últimos governos, durante os 10 anos, gastaram muito mais do que poderiam gastar. E gastaram mal, fizeram pouco, teve corrupção. Então, quanto menos Estado, menos governo e mais possibilidade, mais abertura, mais oportunidade das pessoas a trabalharem, a investirem, é melhor. Então, é nisso que eu acredito. Mas aí, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. Na matéria de abertura, nós vimos que o senhor vem do setor têxtil, né? E o senhor preside a Fiesp. Uma das coisas que me entristecem pessoalmente, eu queria ouvir um empresário falar sobre isso, quando eu era criança, a indústria têxtil era motivo de orgulho, mas ela foi destroçada pela China. Né? O senhor está falando que é melhor ter menos governo. Tá, tudo bem, o governo não fez nada ou fez errado para nos proteger da invasão chinesa, né? Que destruiu a indústria têxtil, pelo menos a meu ver. Como que deveria, o que deveria acontecer? O governo falhou ou, nesse momento, a gente precisaria ter, sim, um anteparo governamental? Na verdade, no caso da indústria têxtil, você falou bem, eu dediquei 22 anos da minha vida na indústria têxtil, depois enxerguei que não teria um futuro promissor, redirecionei a minha empresa, que tinha atividade principal na área têxtil, para a área da construção, para a área mais focando a área imobiliária e tal. E o que aconteceu com a indústria têxtil tem a ver, sim, com políticas governamentais que atrapalharam. Quando você tem, por exemplo, um câmbio sobrevalorizado, ou seja, a moeda do país supervalorizada, aí há uma concorrência desleal com o produto importado. Esta é uma política cambial que muitos governos, no tempo do Gustavo Franco, usaram para combate da inflação, deixar um câmbio irreal.
barateando o produto importado artificialmente e encarecendo o produto nacional. Para setores como o setor têxtil, são setores mais sensíveis, de muita concorrência, o setor de confecção emprega intensivamente e tem interesses na China, ou mesmo na parte da indústria têxtil naquela época, era não só a China, mas a Coreia, que tinham, vamos dizer, alta produção na área têxtil e tal, fica uma competição desleal. Agora, isso são vocações, não tem importância. Quer dizer, o governo, por isso que eu digo, se o governo não atrapalhar, por exemplo, uma política distorcida cambial é o suficiente para acabar com o setor. Porque nada, se você tem um câmbio, se você, o dólar em relação ao real, ele tiver 30%, o real estiver sobrevalorizado, valendo 30% mais do que seja verdade do valor dele, isso é o suficiente, não há produtividade, não há tecnologia, não há inovação que vai compensar isso. Quer dizer, se isso perdurar 1, 2, 3 anos, arrebenta um setor. Então, mais uma vez, você vê que tem um dedo do governo. Não há necessidade de ajuda governamental. O que precisa, todos os setores, o que precisam é isonomia, é ter as mesmas condições que os concorrentes lá de fora. Agora, em particular, a indústria têxtil ela é um setor considerado muito sensível, de alta concorrência, e eu, sinceramente, encaro o seguinte: o Brasil ele não precisa ser bom em tudo. A indústria têxtil, por exemplo, no setor sintético brasileiro, ela tem menos vocação do que na fibra natural. Na fibra natural, nós produzimos o algodão com boa produtividade, nós somos superavitários, ou seja, a gente consome algodão e ainda sobra algodão em pluma para exportar. Nós temos fiações, tecelagens, confecções do denim, do jeans, bem eficientes, mas sempre tem a dificuldade de ser um setor sensível, de muita concorrência no mundo todo. A indústria têxtil americana, ela sumiu, a indústria têxtil do Japão, ela subiu, enfim, dando lugar a esses locais, a China, a japonesa perdeu para a Coreia, depois a China tomou o mercado de vários países, como já disse, Estados Unidos, na Europa, a indústria têxtil europeia era muito forte, também os asiáticos prejudicaram a indústria europeia. Então, eu acho que isso é um movimento global que, sem dúvida, com políticas certas, sem privilégio, mas sem prejuízo, você pode ter muito mais possibilidade e oportunidade. Mas você tem também os aspectos, vamos dizer, de vocações. Quer dizer, o Brasil, ele é um país vocacionado a alguns setores, poderia, sem dúvida, o setor têxtil, principalmente na cadeia do algodão, ele produz tudo. Se não fosse por atrapalhadas de políticas governamentais, poderia estar bem melhor, sem dúvida nenhuma. Eu percebi, aliás, todos nós percebemos, Scaff, que a recessão deu sinais de estou indo embora, felizmente. Mas temos aí reflexos do quem vai pagar o pato, o desemprego, por exemplo. Milhões de pessoas desempregadas no Brasil. E nós temos não só pessoas sem emprego, mas o subemprego também foi embora. Então há uma discussão, eu até anotei uma frase do Ives Gandra Filho, que ele falou na Folha de São Paulo no início desta semana o seguinte: é preciso cortar direitos para haver emprego. A frase é muito forte, mas de qualquer maneira é preciso, ouço dos empresários, a questão de flexibilizar. De que jeito tem que ser feito? Você sabe que você tem razão. Eu diria que a economia bateu no fundo do poço e começou a reagir. O próprio desemprego, porque a pior situação de quando você tem uma crise econômica é o desemprego. Uma pessoa desempregada é uma coisa muito desagradável. Imagine milhões de pessoas. O efeito moral para essas pessoas, o efeito nas famílias, o efeito da necessidade da despesa da família não ser cumprida. Então, é um pesadelo um país com desemprego. Mas, graças a Deus, como bateu no fundo do poço e começou a recuperar a economia, nós, há pouco mais de um ano, tínhamos 14 milhões de desempregados. Hoje estamos com 12 milhões e 800. Vai falar, é um desastre ter 12 milhões de desempregados. Bom, mas é melhor do que 14. E o que nós estamos sentindo é que está recuperando a economia e o desemprego está baixando mês a mês. Então, esse ano a economia deve crescer pouco, 1%.
mas é melhor crescer 1 do que os últimos 2 anos, que caíam 4%, 3,6%, 3,8% ao ano, levando a esse desemprego todo. Então, eu diria que a situação, nesse momento, é inversa, é de recuperação, o emprego está se recuperando, não na velocidade que a gente sonharia, gostaria, que seria muito mais acelerado isso, quer dizer, se pudéssemos fazer alguma coisa que a partir do mês que vem não tivesse desempregado nenhum, seria o sonho de todos nós, mas não é essa a realidade. Então, mas a economia reage esse ano, o ano que vem deve crescer uns 2,5%, como costumo dizer, 2% com viés alto, ou seja, com possibilidade de ser mais que 2%. E com isso, de novo, vai haver geração de empregos, isso pode baixar de 12.800.000 para 12, para 11, para 10, enfim. A grande luta é combater o desemprego, recuperar a economia. Agora, para que isso aconteça, por que a economia está se recuperando? Sem dúvida, nós temos que dar mérito por questão de justiça. O governo que aí está, o Congresso, apesar de toda essa confusão política, o Congresso tem aprovado reformas estruturais do país. Aprovou o teto de gastos. O teto de gastos, ele limita a gastança do próprio governo. O governo se autorregula com a limitação do teto. Assim como a dona de casa, assim como as empresas, assim como todos nós fazemos conta e a gente não pode gastar mais do que arrecada, o governo gastava. O governo gastou, até do governo Dilma e no governo Lula, 6% acima da inflação, em média, em 10 anos. E isso acumulou uma dívida de 4 trilhões de reais, uma dívida enorme. E essa dívida leva ao pagamento de 500 bilhões de reais por ano de juros. Tudo isso foi muito ruim. Então, essa aprovação do teto de gastos limita o gasto do governo federal com base na inflação do ano anterior. Então, não tem mais essa de, além da inflação, gastar mais. Isso é como tem agora uma mesada limitada, como todos nós fazemos nas nossas vidas. Além disso, foi regulamentada a terceirização. Importantíssimo, nós temos 12 milhões de trabalhadores terceirizados, seletistas, com carteira assinada, e que não tinha uma regulamentação. Você chegava numa empresa, o refeitório do terceirizado era diferente do refeitório daquele funcionário registrado diretamente da empresa. Tinham algumas diferenças dessas. Essa regulamentação fez com que desse segurança ao trabalhador terceirizado e também segurança jurídica às empresas que contratam terceirizados. Isso foi positivo. E a questão da modernização das leis trabalhistas. Por que chama modernização? Porque a legislação trabalhista é de 1943. Nós estamos em 2017, o mundo se transformando, nós estamos na era da inteligência artificial, da realidade virtual, de grandes transformações em profissões, em setores, enfim. Nós não podíamos ter uma legislação trabalhista que, por exemplo, proibia como proíbe. A nova legislação só entra em vigor a partir do dia 11 de novembro. Sim. Então, enquanto essa atual legislação vigorar, nós temos uma legislação que proíbe, por exemplo, o trabalho em casa. Hoje em dia, no mundo, é normal, depende da atividade, a pessoa desenvolver esse trabalho em casa. A lei proibia. Era uma lei engessada. 30 dias de férias. Os 30 dias de férias continuam igual, mas a lei proíbe você tirar as suas férias em 2 ou 3 vezes. Obriga a tirar de uma vez só. Então, por isso que nessa modernização das leis trabalhistas, significa você dar lugar ao negociado, ter menos legislado, menos engessamento da lei e mais o negociado. As pessoas sabem o que querem, sabem o que é melhor para elas, e elas têm que ter o direito de negociarem dentro do seu próprio interesse, e não do interesse de uma lei da década de 40. Então, nesse sentido, agora, eu só discordo, talvez aí, com todo respeito ao ministro Ives Gandra Filho, que é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, excelente pessoa, uma pessoa seríssima e que é muito pontual, muito competente, mas não se tirou direitos nenhum. Todos os direitos constitucionais foram mantidos. Quer dizer, férias de 30 dias, continuou 30 dias, só que podendo ser flexibilizadas, você tirar em 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, coisa que não era.
aviso prévio, 13º, todos esses direitos que estão previstos na Constituição nem poderiam ser mexidos. O que houve foi apenas flexibilizar a negociação, as pessoas poderem negociar dentro da sua conveniência e não ficarem engessados por uma lei que não está mais real em 2017, porque ela foi construída, ela foi aprovada há 60, 70, quase 80 anos atrás. Em 43 para 2017, você que é bom de conta, salvo engano, são 75 anos, não é? Muito tempo. As coisas mudaram nesses 75 anos, né? Muito bem, nós vamos para o intervalo. Na volta a gente vai tratar de várias outras questões, entre elas, à luz do que acabamos de ouvir do Dr. Scaff, eu queria saber também como é que os empresários veem a atuação sindical aqui no Brasil e se tem que mudar alguma coisa ou não nos sindicatos e várias outras questões. A gente volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Esse é o Vejam Só Especial. Estamos entrevistando o Dr. Paulo Scaff, presidente da Fiesp, entre várias outras atividades que ele exerce aqui. Conosco, o Alexandre Giacchetto, âncora do Jornal das 22. Giacchetto. Obrigado, Weber. Scaff, algumas projeções mundiais dão conta de que em 2018 teremos um crescimento em vários níveis em muitos países do mundo. É o caso da religião chamada capitalismo, que entrega muito bem do ponto de vista de capital, mas, por outro lado, não tem aquela consideração e manifestações positivas para a sociedade. O que a indústria está fazendo hoje, né? Uma situação presente para várias classes sociais e também para as gerações futuras? Bom, sabe que, na verdade, só um comentário sobre o capitalismo. O que você vê na história e no mundo, os países capitalistas e outros países comunistas, socialistas, o que nós observamos que aqueles países que foram capitalistas, entraram no socialismo, se arrependeram e voltaram para o capitalismo. Na verdade, a livre iniciativa, o capitalismo, ou seja, normalmente quando a gente pensa assim, em capitalismo, a gente pensa num conglomerado, numa grande empresa. Ora, o empreendedor, o empreendedorismo, ele está no pequeno comerciante, ele está no pequeno negócio, ele está no microempreendedor individual. Eu tenho a honra também de ser presidente do Sebrae de São Paulo e no Sebrae nós lançamos agora um programa que é o Super MEI, ou seja, microempreendedor individual, que ele pode se formalizar, pagar um imposto em torno de R$50 e ficar legalizado, ter cursos profissionais com as entidades ligadas, parceiras como o Senai, que também o presido, também com muita honra, que faz um trabalho fantástico para as pessoas aqui no nosso estado de São Paulo. Enfim, então, e tem a possibilidade até, quer dizer, além do curso técnico, alguém quer montar, por exemplo, quer fazer brigadeiro em casa, começar o seu negócio, tem a possibilidade de ter cursos no Sebrae de gestão, de informática, cursos nas entidades parceiras para aprender como fazer, como cozinhar, como tocar, como fazer o brigadeiro, tá certo? E depois ainda a possibilidade de um rendimento, um financiamento que pode chegar a R$20 mil, com até 36 meses para pagar, com até 6 meses de carência e quem pagar em dia pagar sem juros. Qual é o banco de fomento desse Esse é um fundo que foi criado, uma parceria entre o Sebrae e o Invest São Paulo. Entende? Para fazer para dar essa... Sem juros? Sem juros. Paga todo mês no boleto, vem o principal e os juros. Pagou em dia, paga só o principal. O banco já está orientado, só recebe o principal. Então tem a possibilidade de ter a formação de gestão, a formação técnica para fazer aquela atividade, que é um cabeleireiro, por exemplo. Sim. Então tem a formação técnica e ainda o capital inicial. Isso quando nós estávamos discutindo esse projeto, eu vi o seguinte, é bom, não adianta você dar só a formação técnica, porque muitas pequenas empresas se perdem por falta de gestão. E a gestão ela tem que estar presente em todo lado. É importante para o pequeno comércio, é importante para a pequena empresa, é importante para a média, para a grande, é importante para os governos. Enfim, gestão tem que ter. Na casa da gente, em todo lugar que não tem uma boa gestão, a coisa não funciona. Então, era importante, além do conhecimento técnico, ter a formação
de gestão. Mas também, no final, eu me lembro, conversava com muitos pequenos empresários e pequenas empresas, falava, vem aqui, o que falta para você começar o seu negócio? Numa feira do empreendedor, que o Sebrae de São Paulo organiza, um grande evento aqui, que lota o Anhembi, eu perguntava direto, o que falta para você montar o seu negócio? Eu preciso aí nos 10 mil, 12 mil, 15 mil. E aí nós trabalhamos para buscar esse recurso até 20 mil reais, que depende do projeto que é apresentado ao Sebrae, é analisado, e se entender que é 12, é 10, é 15, enfim, mas o limite é até 20 mil. Enfim, então dá oportunidade para as pessoas montarem o seu negócio. Eu quero dizer que você defender uma economia liberal, você defender menos Estado, menos interferência, dar liberdade às pessoas porem o seu talento. É inacreditável, Jaqueta, é inacreditável a competência das pessoas, é inacreditável a criatividade das pessoas, e principalmente o brasileiro. O brasileiro é competente, é inteligente, é criativo, ele é solidário, ele é fantástico. Então, o que ele quer é só oportunidade, desde que ninguém atrapalhe. E essa oportunidade, ela vem inicialmente pela educação. Você dá educação de qualidade, você dá conhecimento, você dá oportunidade. E depois vem através de menos burocracia, menos obstáculo, menos imposto, menos pedras no caminho para que as pessoas possam se desenvolver. O resto, o brasileiro é excelente, a mulher brasileira, o homem brasileiro, o jovem há mais tempo, menos tempo, todos eles são realmente talentosos. O brasileiro é um povo talentoso. Então, desde que os governos não atrapalhem e possam, vamos dizer, deixar a estrada do desenvolvimento livre, é o suficiente. Então, eu acredito nisso, acredito muito na livre iniciativa, eu acredito no compromisso, porque o empresário, quando ele faz um negócio, e quando fala empresário, pensa assim, Fiesp. A primeira coisa que eu fiz quando assumi a presidência da Fiesp foi criar o departamento da micro, pequena e média empresa. Foi uma das primeiras atitudes que eu fiz. Nós temos um trabalho fortíssimo para pequena, microempresa. Trabalhamos em cima do Simples, trabalhamos em cima desse projeto do microempreendedor individual. Enfim, como presidente do Sebrae, o foco todo é na na micro, pequena empresa. E nisso que eu acredito. Então, quando a gente fala em capitalismo, quando a gente fala em empreendedorismo, não estamos falando só de grandes empresas, que são necessárias também. Mérito às grandes empresas, mérito às médias empresas, às pequenas empresas, mérito às microempresas, mérito ao empreendedorismo, mérito ao empreendedor. E olha, eu queria aproveitar aqui para dizer o seguinte, aqui no Brasil, muitas vezes alguém monta o seu negócio, não dá um resultado, entra em depressão, desiste. Não é assim não, gente. Pode errar. Só erra quem faz. Quem faz com honestidade, com boa fé, com dedicação, entrou no negócio, entrou com menos experiência, aprendeu, se prepare para a próxima, não desista nunca, porque é assim. Em outros países do mundo, nos Estados Unidos, falam com orgulho. Aquele que tentou uma vez, não deu certo, duas não deu certo, três não deu certo, e na quarta acertou. E aqui a gente tem essa história, até porque aqui, Jaqueto, a responsabilidade passa muito para a pessoa física. Lá nos Estados Unidos não tem isso. A responsabilidade lá, você monta um negócio, você investiu um capital, não deu certo, quebrou, você perdeu aquele capital. Aqui, migra a responsabilidade para a pessoa física, quer dizer, o cara que errou uma vez, ele está frito, aí ele se estimula, mas não pode, viu? Tem que ir com cautela, com responsabilidade, mas não deu certo uma vez, tenta a segunda, a terceira, uma hora dá. Essa que é a verdade. O empreendedorismo é muito bom, um bom emprego. A gente trabalha no Senai com foco na formação profissional, nos cursos técnicos, para as pessoas estarem melhores, arrumarem melhores empregos, ganharem mais, mas também, eu diria, cada vez mais, principalmente, para montar o seu próprio negócio. Monta o seu negócio, pega seu talento, tenha coragem e vai em frente, entendeu? Agora, precisa se preparar para isso. Por isso que não adianta só conhecer de fazer alguma atividade, mas não ter o conhecimento da gestão, não ter o capital inicial, mas quando tem as condições todas e com trabalho, a coisa dá certo. E se não der uma, tenta de novo. Olha, nós temos mais um vídeo, uma pergunta de um cidadão, uma cidadã, eu não sei,
que vai abordar uma outra questão, mas também ligada a essa área da economia tão importante. Vejam só. Eu queria fazer uma pergunta. As escolas do SESI têm um padrão diferenciado de ensino. Queria saber se elas são um modelo para o estado de São Paulo. Eu agradeço sua pergunta e o meu sonho é que as escolas do SESI sejam um modelo e referência para São Paulo, para o Brasil e também internacionalmente. Você sabe que, recentemente, há 3 semanas, nossos alunos do Senai, porque o SESI é formação básica, é educação básica, ou seja, ensino fundamental, ensino médio, nós temos do 1º ao 5º ano em tempo integral, as crianças chegam cedo, saem à tarde, tem 3 refeições, praticam esporte, atividades culturais, do 6º ao 9º ano do fundamental meio período e no ensino médio meio período, com a possibilidade de fazer o Senai no contraperíodo. Mas o foco do SESI é o ensino básico, ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio. E o esporte, a cultura, o lazer, a saúde, esses são os focos do SESI. E o Senai é formação profissional, que é a outra entidade também da indústria, que eu tenho a honra de presidir, que forma, vamos dizer, tem cursos técnicos, tem faculdades, temos 16 faculdades de tecnologia, enfim. E os nossos alunos do Senai competiram em Abu Dhabi, no Emirado Árabe, Abu Dhabi, uma competição de conhecimento, uma competição internacional. E nessa competição, 60 países participam. Estados Unidos, Japão, Coreia, Alemanha, Reino Unido, França, China, enfim. O Brasil ficou em 2º lugar. E nessa competição, que foi há poucas semanas atrás, em Abu Dhabi. E na anterior, essa mesma, que a gente chama como se fosse uma Olimpíada do Conhecimento, na área técnica. A anterior foi em São Paulo. E o Brasil tirou o 1º lugar. Na frente da Coreia, na frente da Alemanha, na frente da China, na frente dos Estados Unidos. E os alunos do Senai de São Paulo se destacaram agora em Abu Dhabi e se destacaram na última aqui em São Paulo, na penúltima Olimpíada dessa, chama World Skills. Então, quero dizer que realmente a gente busca ser referência até para fora daqui. E quero te dizer que, além do investimento que a indústria faz nas nossas escolas do SESI, cada vez mais escolas de primeiro mundo, com os melhores ambientes, com laboratórios, com investimentos no esporte, na alimentação, porque a educação completa não é só da sala de aula, não. Você tem sala de aula, nos laboratórios, mas você educa na quadra de esporte, você educa na alimentação adequada, você educa na cultura, na dança, no canto, na música, enfim, e nisso tudo, no teatro, e nisso tudo que a gente acredita. Então, a gente faz esse trabalho e se realiza muito com ele, e não tenha dúvida que a obrigação da escola pública é fazer com que os alunos aprendam. Não adianta o aluno ir para a escola e não aprender. O importante não é o professor ensinar, é o aluno aprender. E eu repito o que falei há pouco, se sempre foi importante a educação, agora é indispensável. Nós estamos vivendo uma nova revolução industrial. Nós tivemos a primeira lá nos idos de 1800 com a invenção da máquina a vapor. Nós tivemos a segunda na virada do século com a energia elétrica. Tivemos a terceira em 1960 com o computador. E agora nós estamos na era da inteligência artificial, ou seja, aquele computador que era considerado burro, que não tinha raciocínio, hoje ele tem escolhas. Quando se fala em carro autônomo, ou seja, uma máquina, um robô dirigindo um carro, isso significa inteligência artificial. Através da inteligência artificial, ele tem quase que um raciocínio para poder dirigir um carro, não é? E dentro desse momento, quer dizer, esse momento que o mundo vive, nós não temos opção. Nós precisamos, para dar oportunidade às pessoas, qualidade no ensino, qualidade na educação, conhecimento. Isso passou a ser indispensável, indispensável. E também, só para concluir esse pedaço, Jaqueta, muita gente se preocupa, puxa, com essa evolução tecnológica, com essa inovação toda, alguns setores, algumas profissões vão acabar, alguns setores vão acabar. Gente, isso não depende da gente. Vamos imaginar que aqui a gente decida no Brasil, não vamos entrar nessa. Não vai resolver. Esse é um movimento global.
Não dependeu de um ou outro quando se inventou a energia elétrica ou quando veio o computador, tá certo? A Kodak não quis se adaptar às mudanças, o fim vamos dizer, não quis reconhecer a máquina digital, enfim. O que aconteceu com os funcionários da Kodak? Perderam emprego, porque acabou a Kodak. A outra empresa que reconheceu que precisava se modernizar, o que ela faz hoje? Tem bons empregos. Então não adianta a gente ter receio, nós temos que ter a coragem. E o homem, ele se adaptou sempre na história às grandes revoluções. Mais uma vez vai se adaptar. Nós estamos diante de uma revolução que é chamada Revolução Industrial, mas que muda os conceitos e os costumes na vida de cada um. Quer dizer, com novas profissões, vão acabar algumas, mas vão nascer outras, uns novos setores. E, nesse sentido, a importância da educação e do conhecimento aumenta muito, porque os setores que vão nascer dependem de conhecimento, de educação. Por isso que é fundamental que os governos encarem com mais seriedade a questão da educação, porque, como eu já disse, se sempre foi importante, agora é indispensável. Seria sacrificar uma geração se a escola pública não tiver qualidade na educação. E para ter qualidade, precisa respeitar o professor, precisa ter professores bem treinados, estimulados, e os alunos irem para a escola e aprenderem. A escola tem que ter um ambiente sagrado de conhecimento, não pode ser um ambiente mal cuidado, não pode... Enfim, é fundamental que realmente se leve muito a sério a educação. Um país, um estado, tem várias prioridades. Nós dizíamos há pouco a importância da saúde, a importância da segurança, mas a educação é o que vai garantir ou não o futuro. A saúde é uma situação emergencial, tem que ter um bom atendimento rápido e tal. A segurança é a condição, as pessoas têm que ter segurança, é um absurdo. A gente pode se acostumar e pensar que a falta de segurança é uma coisa normal. Não é não. Tem lugares do mundo que você tem segurança. E aqui não tem segurança e onde tem maior falta de segurança é na periferia. As famílias mais pobres, aquele que ganha o saláriozinho dele suado e vai lá e é assaltado. Então, a gente não pode acostumar com isso. Mas a qualidade na educação, o conhecimento é que vai garantir o futuro de uma geração e que vai ajudar também em todos os outros aspectos. Porque quando você tem educação de qualidade, quando as pessoas têm educação alimentar, têm oportunidade, têm autoestima, têm bom astral, têm sucesso, ajuda na saúde, ajuda nos outros aspectos. Ninguém com educação joga um papel no chão. Pelo contrário, se vê um no chão, vai lá e cata. Mas, doutor Scaff, tudo bem. O ano que vem tem eleição. Aqui a gente entrevista muita gente, o programa já tem 17 anos de vida, e eu sempre escuto os políticos falarem que a solução do Brasil é a educação. Mas é a menor verba que chega na sala de aula, é a verba da educação. É capaz de alguém falar assim, não, o doutor Scaff está certo, a gente tem que aumentar os impostos para melhorar a educação aqui em São Paulo. Olha, na verdade, essa história, essa desculpa de recurso, sempre nada funciona por falta de recurso. Os governos no Brasil arrecadam 2 trilhões de reais por ano, 2 trilhões, T de tatu, trilhões de reais por ano em impostos. Eu discordo que há falta de recurso para tudo. A falta de gestão, a falta de seriedade, a falta de eficiência, a falta de prioridade, há desperdícios e há roubalheira. A gente tem assistido. Eu não tenho dúvida que um trabalho sério, com boa gestão, em busca de eficiência e com prioridades corretas, dinheiro é que não vai faltar, não. Porque você vê lugares que funcionam bem e que não há falta de dinheiro. Entende? Se com 2 trilhões de reais, se fosse falta de dinheiro, o Brasil estaria com todos os problemas resolvidos. Porque a carga tributária, que há 20 e poucos anos era menos que 30% do PIB, 26%, 27% do PIB, há 30 anos atrás, hoje é 36% do PIB. Aliás, eu estou falando 26%, chegou a 22% do PIB. Quer dizer, 22% de tudo que se produzia no país recolhido em impostos. Hoje é 36%. E os problemas estão iguais, e algumas coisas pioraram, inclusive. Então, eu diria assim, antes de falta de recurso, vem falta de gestão, falta de seriedade, falta de competência, falta
de responsabilidade, enfim. Então, o que precisa realmente é melhorar a governança, a gestão e ter eficiência nas coisas. Tem que ter compromisso com o resultado. O homem público, a exemplo do homem da iniciativa privada, o homem da iniciativa privada tem compromisso com o resultado. Você tem um negócio, se você não tiver relação custo-benefício, se você não tiver eficiência, seriedade, o telhado cai na sua cabeça. Não é? E tem que ser assim. No Estado não pode ser. O gestor público é aquele acomodado, que tem imposto, é garantido mesmo, e quando as contas estouram, vai lá e aumenta o imposto para a população. E é isso que a gente tem assistido ao longo desses anos todos. Basta. Tem que fazer melhor com o que tem aí, que é uma fortuna. Né? O senhor explicou bem o foco em educação e esporte. Agora eu quero saber os frutos disso. O teu time de basquete, como é que está? Olha, nós pegamos... E outros esportes, né? Nós investimos bastante em esporte de rendimento. Começamos com o polo aquático. Depois hoje temos 18 modalidades de rendimento, time de vôlei. Temos a nossa nadadora Etienne, que foi a primeira mulher, a primeira nadadora brasileira que ganhou medalha de ouro. Ela é do SESI. E ela competiu e com muito orgulho, por 2 vezes me trouxe medalha de ouro em nome do Brasil e tal. Temos luta olímpica, judô, karatê, enfim. E agora, recentemente, o basquete em Franca é cultura. Há 70 anos existe o basquete de Franca. E ele vinha passando uma fase de dificuldade e nós entendemos que era muito importante para o basquete brasileiro, importante para o basquete do estado de São Paulo, se fosse resgatado o basquete de Franca de novo. Já há 9 anos não ficava numa final de campeonato. Então nós fizemos um acordo, um entendimento com o Franca Basquete, hoje se chama SESI Franca Basquete, entramos firme nisso. Não é patrocínio, o SESI e a indústria não patrocinam nada. Os atletas do Franca Basquete, que hoje é do SESI Franca Basquete, são seletistas registrados no SESI, assim como os membros da Baquiana SESI São Paulo, que é regida pelo João Carlos Martins, assim como os atletas do vôlei, assim como a Etienne, são funcionários do SESI de São Paulo. E o nosso time, depois de 9 anos que o Franca não ficava numa final, nós ficamos na final de São Paulo, que o último jogo foi no dia 2, no dia dos finados, em Franca, eu estava lá, mas perdemos, ficamos vice-campeões. Mas fomos para a final e vice-campeões. Estamos entrando, essa parceria, ela existe há, sei lá, uns 3 meses, 4 meses. Eu acho que depois de 9 anos sem ficar para uma final, ficamos na final, mas não conseguimos ganhar. Mas agora já começou o Nacional e na próxima sexta-feira vai haver o jogo de novo, já pelo Nacional, do SESI Franca Basquete contra o Paulistano. Vamos ver o que vai dar. Revanche. Foi o Paulistano que ganhou. Eles jogaram muito bem, mereceram. Melhorou muito. Nós temos que reconhecer o importante, depois que termina o jogo, você pode torcer na hora, mas o importante é haver um reconhecimento do bom trabalho. E eles jogaram bem e ganharam e mereceram. A gente tem que ir para o intervalo. Na volta a gente vai falar dos sindicatos que não falamos ainda, né? O movimento sindical tem que mudar ou continua como sempre foi? E também das privatizações. O que será que o presidente da Fiesp pensa a respeito dessa pauta? Voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje com o privilégio de entrevistar o Dr. Paulo Scaff, presidente da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, do SESI, do SENAI, de uma porção de outras atividades ou entidades que educam e contribuem para a economia do país. Nós temos uma pergunta gravada por uma cidadã, vejam só. O senhor tem grande experiência no setor privado, o que o senhor acha das privatizações? Obrigado pela sua pergunta, eu acho bom. Você, como princípio, o privado, ele tem compromisso com o resultado. Ele tem que fazer com que aquela empresa funcione bem, atenda bem a população, se for um serviço público, por exemplo, atenda bem a população, atenda bem o cliente, tenha uma boa relação custo-benefício, enfim. Então, a gestão privada, ou ela funciona, ou quebra a empresa e dá lugar a outra para funcionar. A pública não.
ela funcionando bem, mal, de qualquer jeito, ela sobrevive, porque tem impostos, entra dinheiro e a coisa vai em frente. Então, tudo aquilo que puder ser privatizado, puder dar para a gestão privada, como princípio, isso vai significar, sem dúvida, uma melhor qualidade no serviço, mais eficiência, mais seriedade. Não que não haja também problemas na empresa privada, mas a relação é muito menor. Quer dizer, a possibilidade de um resultado muito melhor na iniciativa privada é a realidade. Scaff, eu quero falar agora sobre energia renovável. Muitos países estão investindo nisso. O Chile, na soberania dele, tem sido um grande exemplo no mundo de energia renovável e isso mostra que há uma consciência ambiental muito positiva no mundo a respeito desta geração de energia. Como é que você vê isso no Brasil? Como é que devemos caminhar, se estamos indo bem nesta política ambiental? Você sabe que quando você fala em energia renovável, você está falando em cheio no etanol, por exemplo, que é a energia renovável. O biocombustível em geral, os vários tipos de biocombustíveis são todos de energia renovável, que tem pouca emissão, em alguns casos praticamente nenhuma, de CO2, enfim, contribuem com os acordos internacionais de não emissão de CO2 e redução de CO2 e, ao mesmo tempo, é renovável, então é infinito, porque você planta cana, você produz etanol, planta mais cana, volta a produzir, enfim. Então, o Brasil tem esta alternativa e no mundo há um grande movimento também pela eletricidade. A tendência é haver muito na geração de energia, a solar e a eólica, enfim. Então, tudo isso faz parte dessa revolução que está acontecendo. Mesmo os carros, no futuro, há uma tendência de migrarem para... Hoje, você vê com muita força o carro elétrico. Sim. Né? Um carro elétrico, na verdade, você deixa de ter um motor. A nossa geração, nesses últimos anos, o jovem, as pessoas curtiam muito o carro, a combustão, o motor, o barulho e tal. O carro elétrico é uma outra situação, é como um carro de golfe. Você põe para ir para frente, para ir para trás, é silencioso, tem um arranque muito forte, está ganhando autonomia, enfim, mas não tem mais aquela sensação do motor e tudo isso, mas é limpa energia. Tem a discussão do carro híbrido, que você poderia utilizar o etanol para o Brasil, poderia ser um projeto interessante. Tudo isso é muita novidade e vai ter grandes transformações para o futuro. Mas não tem dúvida nenhuma que, por exemplo, a energia gerada no Brasil, a maior parte é de hidrelétricas, que é a mais limpa. O etanol substituindo a gasolina, enfim, da mesma forma. Tem países aí que usam para gerar energia carvão, termoelétricas, que todas poluem mais do que o modelo brasileiro. Então, eu diria assim que nós temos um modelo atualizado nesse sentido e o que nós precisamos realmente é estarmos muito atentos a essas transformações que o mundo está passando, né? O futuro do carro elétrico, ele está aí. Ele é um futuro, eu estou falando de futuro, mas é meio presente. Você vai para os Estados Unidos, assim como as pessoas põem o celular à noite para carregar e pegam de manhã e saem com ele no bolso, o pessoal põe o carro para carregar, a bateria, aquele painel aí, uma chapa. Eu fui visitar uma das empresas principais hoje de tecnologia de carro elétrico, tem uma chapa com 7.000 baterias, né, com autonomia de mais que 300 milhas de autonomia e, enfim, e 300 milhas são mais que 500 quilômetros de autonomia, então tem autonomia e é limpo, né, silencioso. Então você vai falar, bom, mas não vai faltar aquela vibração do barulho do motor? Bom, mas essa nova geração que está aí, os jovens hoje, eles não estão muito ligados como a geração de 30, 40, 50 anos atrás, em cima do sonho, do barulho do motor, enfim. Então, transformações aí vão ter e o Brasil, ele tem essas vantagens aí em relação à forma que gera energia, em relação ao etanol, enfim. E o que nós temos que entrar seriamente na questão fotovoltaica, que seria a energia solar. Nós temos bastante sol no Brasil, temos que aproveitar e cada dia está barateando mais, né?
A tendência no futuro é a energia ficar barata. E no momento que a energia estiver barata, você não tem falta de água mais, porque você pode fazer um processo de retirar o sal da água do mar e você tem água em abundância. Então, o que nós temos que nos preocupar no futuro, da maneira que as coisas estão caminhando, realmente vamos ter energia barata e vamos ter água em abundância, nós temos que ter educação de qualidade, formação profissional, inovação, tecnologia, para dar emprego, oportunidade e empreendedorismo para todo mundo, porque a maior preocupação passará a ser essa. Eu quero voltar ao assunto crédito, porque foi explicado no bloco anterior a respeito das linhas de financiamento do SEBRAE, é isso? Do SEBRAE, eu até cometi, você sabe que foi bom você tocar nisso. Eu quero entender um pouco melhor isso. Foi bom você tocar nisso, porque eu na hora, é uma parceria, eu falei, uma parceria do SEBRAE com o Invest São Paulo, é uma parceria de São Paulo, do SEBRAE com o Desenvolve São Paulo. Porque existe em São Paulo, o Invest São Paulo e o Desenvolve São Paulo, mas a parceria do SEBRAE para este financiamento para os microempreendedores individuais é uma parceria entre o SEBRAE e o Desenvolve São Paulo. Foi bom você tocar nesse assunto para eu poder fazer essa correção, que eu estava me esquecendo de fazer. Aí o microempreendedor, ele colhe, faz o contrato e toca o processo com o SEBRAE? Ele procura um escritório do SEBRAE, leva a ideia dele, fala, olha, eu sou um microempreendedor individual ou eu quero ser. Eu estou desempregado, ou eu não quero um emprego, eu quero montar o meu negócio, eu já tive no emprego, eu quero agora ser empresário, quero ser empreendedor. Ele se inscreve, o SEBRAE dá toda a orientação para ele se inscrever como microempreendedor individual, aí ele pode iniciar o negócio dele, aí ele vai dizer qual é o projeto dele, então para isso o SEBRAE vai pôr à disposição dele cursos de gestão, de informática, de formação profissional, para ele se preparar tecnicamente e com gestão para montar o seu negócio, vai orientá-lo bem com a experiência toda que o SEBRAE tem e vai ter aquela graninha inicial, que pode chegar a R$20 mil, depende do projeto. Aí o SEBRAE vai analisar e falar, bom, para esse seu projeto, você para começar precisa R$15 mil. Então, libera esses R$15 mil através do Desenvolve São Paulo e para serem pagos em até 36 meses, com até 6 meses de carência. E em cada boleto mensal tem o valor do principal e dos juros. Quem pagar em dia, paga só o principal, está dispensado os juros. Quer dizer, pode pegar esses R$15 mil e devolver em até 36 meses sem juros. Isso é muito bom. Quem pagar em dia, né? O senhor tem falado muito em mudanças, tem mostrado as mudanças que têm acontecido. Voltando a falar da reforma trabalhista, da indústria, que o senhor preside a Federação de Indústrias, a maior do país, como é que o senhor vê o movimento sindical? Eu sou empregado, sempre fui, porque eu fui empreendedor, né? De quem olha de fora, me parece que é um setor que não se modernizou, que ficou meio obsoleto, com um discurso muito retrógrado, e de manutenção de privilégios para os sindicalistas, não para os sindicalizados. Eu tenho uma visão distorcida, como é que o senhor vê isso? Não, eu acho que é um modelo ultrapassado mesmo. A Fiesp ela é composta de sindicatos patronais. São em torno de 120 sindicatos patronais que representam os setores todos da indústria de São Paulo. E, na realidade, eu vou dar um exemplo prático. O imposto sindical, que muitos desses sindicatos dependem do imposto sindical para a sua sobrevivência, com seus orçamentos, e a própria Fiesp, que tem parte do seu orçamento baseado até esse ano no imposto sindical, nós, em reconhecimento da necessidade de uma modernização nisso, mesmo mexendo com interesse direto, quer dizer, entrando na veia, porque o imposto sindical são recursos que entravam para a Fiesp, bem como para os sindicatos que compõem a Fiesp, os sindicatos patronais que compõem a Fiesp, nós fizemos manifesto em todos os jornais do Brasil contra o imposto sindical, a favor do fim da extinção do imposto sindical. E foi extinto mesmo. A partir do ano que vem, os sindicatos não terão mais essa contribuição sindical obrigatória, o imposto sindical. E a exemplo do imposto sindical, precisa modernizar muita coisa. Não pode ter esse número de sindicatos que tem, e alguns que não representam a categoria profissional,
nenhuma, não representam funcionários nenhum, tem uma porção de sindicatos, como você falou, que são mais para grupos de pessoas aí se apresentarem e tirarem algum tipo de proveito e tal. Então, tem a necessidade, sim, de haver uma grande modernização desse sistema sindical brasileiro e que realmente as pessoas se sintam, os trabalhadores se sintam representados por aquela entidade que, com legitimidade, com representatividade, defendam seus interesses. Isso é democrático, isso é correto. Agora, não é esse mundo aí, esse número enorme de entidades aí, de sindicatos que são representativos, não, e as pessoas não se sentem representadas, o trabalhador não se sente representado por esses sindicatos. Mas como é que vai funcionar na prática, né? Porque agora, pela nova legislação, que entra em vigor dia 11, vai valer a negociação, a livre negociação. O empresário é sempre mais forte do que o empregado, não é? Não, mas a livre negociação não é assim também, que não tem mais regra de nada e é tudo livre negociação. Não, como eu disse, primeiro os direitos constitucionais, todos mantidos. 13º, férias, aviso prévio, fundo de garantia, ninguém mexe em nada disso. Tudo isso está mantido. E existem, vamos dizer, regras também, o que estão previstos na nova legislação. Não é que fica tudo em aberto a ser negociado. Só que antes a legislação era engessada. Você não tinha espaço nenhum para o negociado. Como eu estava dando exemplo, 30 dias de férias. Não muda, o direito é 30 dias e continua sendo. Antes você não podia, se fosse do interesse seu, da sua família, da empresa que você trabalha, haver um entendimento para você sair esses seus 30 dias em em 2 vezes ou 3 vezes, a legislação não permitia. Agora vai permitir, entende? Ou o trabalho em casa, que eu citei, com essa modernização toda, com a nova economia, com esse desenvolvimento de inovação, de tecnologia, muitas atividades vão ser em casa. E a legislação não permitia. Então, assim como nós estamos com uma verdadeira indústria de reclamações trabalhistas. O ano passado foram 4 milhões de reclamações trabalhistas. Se você juntar 50 países do mundo, não tem 4 milhões de reclamação trabalhista. Na nova legislação, quando houver uma rescisão dentro dos direitos pagos corretamente, você pode pedir a chancela da Justiça Trabalhista. E com isso, evitará, sem dúvida, vai dar mais legitimidade, mais garantia àquele acordo que foi feito. Uma rescisão paga, as duas partes estão de acordo, quitou, você tem que quitar e liquidar. Então, e tem mais um ponto, a sucumbência. Quem entrava com uma reclamação trabalhista, talvez influenciado por um mau profissional, enfim, para tentar tirar um proveito de uma situação, ele não tinha custo nenhum. Quer dizer, bom, se colar, colou. Tem direito ou não tem, eu vou reclamar, vamos ver. E muitas vezes não dava em nada, mas tem esse volume tremendo de reclamações. Agora tem a sucumbência, que é o custo do advogado. Quer dizer, na hipótese de quem reclamar não tiver base nenhuma e perder, vai ter um custo. Então, tudo isso é justo. Não é uma coisa assim injusta. Não está se falando agora vai ter o forte e o fraco negociando. Não. Os direitos constitucionais estão mantidos e essa negociação é uma negociação que compõe, porque nenhuma uma empresa, nos dias de hoje, moderna, quer desestimular a sua equipe, o seu trabalhador. Ninguém vai a parte nenhuma. Por mais máquina, tecnologia, o ser humano é o ser humano. Aqueles que compõem o quadro de uma empresa, eles têm que estar estimulados, felizes, satisfeitos. Caso contrário, você não vai ter resultado. E há uma consciência, nós estamos em 2017, a mentalidade das pessoas mudou. E por essa razão que nós não podíamos viver com a legislação de 1943. É necessário que se modernizasse ela, e é isso que aconteceu. Eu quero continuar com o assunto competitividade, porque o Brasil, até o Weber brinca comigo e diz, Jaqueto, o Brasil, competitividade está lá atrás. Lógico, o custo para produzir nos Estados Unidos, para produzir na Itália, na Argentina, em muitos aspectos, está bem melhor que o Brasil. E eu fico pensando, uma reflexão, como, Scaff, uma empresa, vamos imaginar a melhor empresa do mundo, se instalando aqui no Brasil, qual que vai ser o sentimento do dono dessa empresa? Você coloca muito bem, nós temos um custo que não é da porta para dentro da empresa, é da porta para fora da empresa.
Por exemplo, nós falamos de segurança. Você não tem escolta no mundo escoltando mercadoria, a não ser que ele está escoltando armas, escoltando coisas assim de segurança nacional, mas no mundo, se você vai fazer um transporte de mercadoria, você não precisa de uma escolta. Aqui, precisa de escolta. Você paga seguros caríssimos. Aqui você tem que ter um esquema de segurança nas empresas, que no mundo você tem sistemas. Você tem hoje sistemas que controlam a segurança e você não precisa ter esse custo. Então, existem custos muito fortes que no Brasil tem, que em outros lados não tem, por causa da falta de segurança. E os gargalos, né? Você tem custos, porque os juros no Brasil são absurdos há 2 décadas. Enquanto o mundo hoje vive, por exemplo, com juros reais negativos ou zero, nós temos juros reais. Com tudo que baixou a taxa Selic, a taxa básica do governo, está em 7,5%, com uma inflação de menos de 3%. Você está com juros básicos de 4,5%, fora o spread bancário, que é a diferença entre a taxa básica e o que o banco cobra da pessoa física, da pessoa jurídica. Isso também é um custo do Brasil. No mundo não é esses juros absurdos, né? Você tem uma burocracia no Brasil que inferniza as pessoas que querem trabalhar, querem ter simplicidade. Se você está disposto a trabalhar seriamente, honestamente, produzir, meu Deus, tem que dar uma condição de paz, de sossego, de equilíbrio, e não um inferno de burocracias, de regras, de regulamentos, de taxas, que no final você precisa ter um custo de contabilidade, de escritórios, de advocacia. Também em outros países, com menos burocracia, para aquele que quer produzir, trabalhar, gerar emprego, é bem-vindo. Facilita a vida do cara. Entende? Então, conclusão, nós temos esses custos, a infraestrutura, os gargalos, que foi lembrado aqui, quando você tem, vamos dizer, agora está mais calmo, porque a economia não está crescendo, mas num crescimento, que é o que todos nós sonhamos, com emprego, com desenvolvimento, você tem que ter um custo competitivo no transporte, nos portos, nos aeroportos. Então, é necessário, sim, que se faça correções e que se busque verdadeira competitividade. O Brasil tem que ser um país competitivo. Existe um grupo brasileiro que ele comprou uma empresa na Alemanha, a vida toda, produzir na Alemanha seria mais caro que no Brasil, os salários mais altos, o custo mais alto, E, no entanto, o custo dele aqui no Brasil é mais alto que na Alemanha, porque o número de portarias, de burocracia, de coisas que ele tem, o escritório, a administração, o que ele tem que ter, a parafernália para aguentar a burocracia toda, as regras todas, todo dia saindo uma novidade, mais para dificultar a vida de quem quer produzir, trabalhar e viver em paz, entende? Isso não tem em outras partes, entende? Então nós precisamos realmente desburocratizar, ter menos regra, estimular aqueles que querem trabalhar, produzir e não atrapalhar a vida deles. Né? A nossa conversa... Só um instantinho. Pois não. Nessa linha da desburocratização, a gente já tem até um ministério da desburocratização, não sei se o senhor se lembra, né? É verdade. Hélio Beltrão foi ministro na época. Doutor Hélio Beltrão. Ficou famoso ele, né? Ficou. Até hoje. Pena que não desburocratizou o país, né? Como é que o senhor vê a ideia do imposto único? O imposto único já foi discutido, e eu acho grave, porque o imposto único tinha um espírito, quando nasceu a discussão do imposto único, despertou para o chamado imposto do cheque, a CPMF. E no final se criou a CPMF, junto com os outros 60 impostos que já existem. Então, na verdade, sempre que se discute, se você tem um único imposto, não é possível, mas é possível você simplificar bastante o sistema tributário. Você pode ter meia dúzia de impostos, de tipos de impostos. Você vai ter um imposto lá de herança, você vai ter um imposto municipal, você vai ter um imposto de renda, alguns tipos de impostos, mais sobre o consumo, mais na ponta final, não carregando toda a cadeia produtiva, como é no mundo inteiro. E o imposto mais baixo, para que o consumidor, nos produtos, porque quando o consumidor observar em cada produto que compra quanto tem de imposto, ele vai ver o porquê que ele paga caro muitas vezes. É muito comum em produtos ter 50% de imposto. Isso é um absurdo, né? Então, o que é necessário é simplificar. Além de reduzir a carga tributária, o que é necessário é simplificar a cobrança do imposto, o controle dos impostos e fazer com que todos paguem.
Porque aí, lógico, você tendo todo mundo pagando, pesa menos em cima. Hoje você tem alguns que pagam muito, outros que acabam não pagando, ainda há sonegação de impostos, tá certo? E por quê? Porque o imposto é muito alto, é um convite, dá muita vantagem a quem deixa de pagar o imposto. Quando você tem um imposto justo, acessível, simples, bem controlado, hoje com a tecnologia você pode controlar, você amarra, é nota fiscal eletrônica, controle de tudo que é jeito, você vai ter uma política tributária muito mais justa. Né? O Weber, o que eu fico admirado é o seguinte, a nossa conversa, o nosso bate-papo, todo o conteúdo da entrevista é fundamentado em aspectos empíricos e técnicos da indústria, SCAF representando a Fiesp, Ciesp, mas só que o ano que vem a conversa eleitoral de muitos políticos, certo? Com todo o respeito, o senhor está representando a Fiesp, mas nós sabemos que para reagir à economia nós temos que ter inflação baixa e aperto fiscal. Só que muitos políticos no ano que vem vão ter um discurso circense. Eles vão para a televisão com um marketing pronto que vai desconstruir muita coisa científica e técnica que foi dita hoje aqui nessa entrevista. Como é que o senhor diria para o eleitor para o ano que vem se resguardar desses aventureiros que têm muitas fantasias? Um se fantasia de bonzinho, o outro se fantasia de pobre, o outro se... São várias fantasias num baile de máscaras. Como é que o senhor fala agora para o eleitor? Porque a indústria precisa de eleitores o ano que vem que estejam aptos, que estejam conscientes de todo um processo eleitoral de democracia no Brasil. Nós precisamos de um Brasil forte nas urnas e está faltando pouco tempo. Você está certo, Jaqueto, porque, na verdade, vamos promover as reformas, vamos retomar o crescimento, vamos resgatar a esperança, vamos acreditar e o ano que vem, fundamental, eleições gerais. Vamos escolher os futuros deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, presidente da República, enfim, eleições gerais do país. Eu diria assim, se eu tiver que dar uma recomendação ao eleitor, eu recomendaria o seguinte, não peça promessas futuras, não. As pessoas não são donas do dia seguinte, do minuto seguinte. Está na mão de Deus o futuro de cada um. Quer dizer, quem é que pode prever se no dia seguinte a pessoa vai estar com saúde, vai estar vivo? Então, esse negócio da política sempre promessa. O que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí o político acostumou de chutar, inventar, muitas vezes mentir, enganar, e fica a enganação sem fim. O eleitor, ele deve ver o que aquela pessoa fez até aquele momento da vida dela. Quem foi honesto, vamos dizer que um candidato tenha 40 anos de idade, 50, 60, quem tem 50 anos de idade e foi honesto a vida toda, não precisa perguntar se ele vai ser honesto, porque ele é honesto. E eu creio que quem foi a vida toda desonesto, eu não quero dizer que não se deva dar sempre uma nova oportunidade, mas desconfie, porque assim acontece no comércio. Você, quando quer dar um crédito a alguém, você vê o que essa pessoa fez durante a vida dele. Quem for corajoso, não vá perguntar se ele é uma pessoa que vai ser corajoso, porque ele é corajoso. Quem foi covarde, inseguro, vai ser difícil mudar. Quem realizou, quem construiu, quem mostrou serviço e tem o que mostrar, é isso que ele vai fazer no futuro. Quem até os 50 anos não conseguiu realizar nada, ele não conseguiu montar uma sala para um telecurso, falar que ele vai resolver o problema da educação, é difícil, né? Então, a minha recomendação é assim que eu pretendo fazer quando for eu votar. Eu quero saber o passado de cada um e quero escolher aquelas pessoas certas para escolher bons deputados, senadores, governadores. O eleitor tem que parar de pedir promessa e ficar perguntando do futuro e ver o que aquela pessoa fez até aquele presente. Se foi coisa boa, esquece que ele vai fazer coisa boa. E se foi coisa ruim, desconfie, porque ele vai acabar fazendo coisa ruim. Muito bem. Nós queremos agradecer, Dr. Paulo Scaff, pelo tempo que nos dedicou. Eu que agradeço. Uma entrevista muito proveitosa, né? E você pode conferir essa entrevista depois no nosso canal no YouTube, né? A hora que você quiser. Basta que você se inscreva lá. E é com muita satisfação que eu agradeço também a presença do Alexandre Giaqueto. Muito obrigado. Acabou de deixar o jornal
para nos ajudar aqui nessa entrevista com o Dr. Paulo Scaff. O senhor tem algum plano específico na área política para o futuro, doutor? Vou deixar para o ano que vem. Esse ano nós precisamos recuperar a economia, o emprego, aprovar reformas para modernizar o país e criar as condições favoráveis. E o ano que vem, como eu disse, é importante as eleições gerais. E não estranharia que seria, acho com certa naturalidade, que meu nome surgisse como uma opção ao governo de São Paulo. Fui candidato, como vocês comentaram no início do programa, em 2014. Só tenho a agradecer quase 5 milhões de pessoas que depositaram confiança e o voto em mim. E eu só fico agradecido por isso e vou deixar na mão do destino aí o que nos espera para o ano que vem. Que Deus o abençoe, Huguinho. Amém. Nós vamos nos encontrar no próximo Vejam Só. Até lá.